Eu sou Olegário, falo da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, e mais um vídeo do Pequeno Momento com Deus. E eu quero falar sobre uma coisa muito interessante que a Bíblia me chamou a atenção. No capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, narra sobre a história quando Paulo é preso, o barco afunda e é um acontecimento tão grande, e Paulo tinha avisado que ia dar ruim. E o que aconteceu? Quando Paulo chega na praia, tá todo mundo molhado e Paulo vai fazer o quê? Pega um monte de galho e vai fazer uma fogueira. Nesse momento, uma cobra junta na mão de Paulo. Juntou na mão de Paulo, o pessoal que viu aquilo lá acontecendo falou o seguinte: Paulo é um homicida, é um bruxo, falaram um monte de coisa aqui, Paulo, porque eles falaram, né? Deus tentou derrubar Paulo com um barco, matar Paulo com o barco não afundou, agora foi lá e mandou a cobra. Só que o que aconteceu? Paulo tinha um chamado, Paulo estava sob uma ordem, Paulo estava sob embasado. E aí o que sucedeu? Paulo pegou, sacudiu a cobra pro meio do fogo e nada aconteceu com Paulo. E as mesmas bocas falaram que Paulo era um homicida, que Paulo era uma pessoa ruim, que estava ali pagando seus pecados e tudo mais. Começaram a falar que Paulo era um Deus. E por que me chamou a atenção sobre isso? Porque as mesmas bocas que falam que você é uma pessoa boa é a mesma boca que fala que você é uma pessoa ruim. Então viver da opinião dos outros é muito ruim, não é interessante. Quando você entende a sua identidade, quando você entende quem é você, o que você faz, você já passa um nível da vida muito grande. Por quê? Porque se você ficar se apegando a comentários alheios, vão ser óticas de pessoas que vão falar sobre você. Não é sobre você, não é sobre Deus falando quem é você. Então, uma coisa que eu quero chamar a atenção, rola muito no Instagram, né? 2022, você fala muito, você vê muito podcast que fala o seguinte: você não será criticado porque quem faz menos que você. Você só vai ser criticado porque quem faz mais que você. Você só será criticado por pessoas que faz menos, porque a pessoa que faz menos, ela tem tempo de te olhar. A pessoa que faz menos, ela tem tempo. Então assim, tá faltando boleto na vida dela. Se a gente for falar de um jeito assim, mais sobrando, tá faltando boleto. Então a gente tem que ficar atentos sobre isso. Porque essas opiniões alheias, o que importa é você entender quem é você diante de Deus, e você está alinhado com a opinião de Deus. Você está alinhado com a opinião de Deus. Ouvir a voz do Espírito Santo que existe em você. Isso sim que é importante. A opinião dos outros, uns vão falar que você é bruxo, outros vão falar que você não é nada, outros vão falar que você é um feiticeiro, outros vão falar que você é um enviado de Deus, outros vão falar que você é um Deus. Então, se a gente olhar o que foi falado de Paulo, a gente pensa o seguinte: falaram que Paulo, quando a cobra mordeu, Paulo era alguma pessoa ruim. Depois que depois que a cobra é jogada no fogo e não acontece nada com ele, ele é uma pessoa boa. Então assim, cadê a volatilidade das pessoas? Nem sempre quem fala de você sabe o que aconteceu. Nem sempre quem fala de você sabe o que você orientou. Nesse caso, as pessoas não sabiam que Paulo tinha falado que não era para ir. E eles foram. Fica com Deus, que essa passagem possa abençoar sua vida grandiosamente. Tudo de bom.